Olá a todos. Bom, meus queridos, nas aulas anteriores foram discutidos, a gente apresentou os conceitos básicos envolvidos na separação ou formação de uma nova fase em um único estágio de equilíbrio, né? E a gente denominou esse processo de separação flash. E aí, toda vez que a gente vai começar qualquer processo, a primeira coisa que tem que fazer é levantar o número de graus de liberdade, né? Então a gente percebeu que o número de graus de liberdade de um sistema de separação desse tipo, depois que a gente amarra, né, que a gente atribui valores para todas as variáveis de entrada, e ainda nos sobram 2 graus de liberdade. Então, quando a gente especificava duas condições de saída, temperatura e pressão, flash isotérmico, temperatura e calor envolvido, flash diabático e o não adiabático, que é o mesmo algoritmo, etc., não só a gente estabelecia a sequência de cálculo, que são os algoritmos que a gente viu, ou as técnicas gráficas que a gente viu, como também a gente limitava, né, foi o tema da nossa aula passada, a gente limitava as possibilidades de recuperação ou pureza daquela separação, seja ela binária ou multicomponente, né? Bom, e aí, alternativamente, a gente viu na aula passada que uma cascata de estágio de equilíbrio, né, contendo, por exemplo, 2 seções, pode ser adotada para atingir um percentual de pureza ou percentual de recuperação que se deseja, né? De 2 ou mais componentes alimentados, né? Ou, no caso binário, a gente estabelece a separação desejada, né, para um dos componentes, automaticamente a gente vai ter a pureza dos outros, ou a recuperação dos outros. E no caso de sistemas multicomponentes, a gente vai ter que definir 2 componentes, que a gente vai chamar de componente-chave, onde a gente vai fazer o corte. Quando se deseja a separação, né, de mais de 2 componentes, a gente discutiu também que a gente vai ter que trabalhar com mais seções na cascata, né? E essas seções adicionais são formadas pelos estágios, né, a saída lateral de um ou mais estágios entre o estágio de alimentação e os estágios de saída da cascata, né? Os estágios terminais da cascata. Então a gente gera outros pratos de saída. Então esses intervalos entre esses pratos, o intervalo entre o prato de carga e esses pratos, eles delimitam novas seções e a gente vai ter um número de seções suficiente dependendo do número de produtos que a gente quer especificar, que a gente quer garantir um nível alto de pureza ou de recuperação, né? Muito bem. Então, na aula passada, a gente viu que o dispositivo mais econômico e simples de se construir uma cascata de estágio de equilíbrio, ele é conhecido por coluna de destilação, né? Onde a gente promove o que a gente chama de uma destilação fracionada, que será o tema das nossas próximas aulas agora dessa parte do curso, né? Resumidamente, a qualidade de uma dada separação ao longo de uma coluna de destilação ela dependerá dos seguintes aspectos. Primeiro, quanto mais afastado de estiver a volatilidade relativa dos nossos componentes chaves, a gente vai precisar de menores colunas e menos demanda energética para atingir uma separação desejada, né? Ou para uma coluna existente, a gente quiser com o número de estágios definidos, a gente consegue, quanto mais afastado de tiver a volatilidade relativa, maior a pureza dos produtos de saída, né? Claro, se eu estou dimensionando uma coluna, quanto maior o número de estágios que eu empilho, maior vai ser a pureza que a gente vai alcançar nas saídas, né? A custa de maior investimento em custo de capital, né? A gente vai ter que gastar mais dinheiro em construindo essas colunas, né? A gente discutiu também quanto maior as vazões internas, né, das correntes internas, melhores serão as trocas em cada estágio. Então a gente vai conseguir a mesma separação com menos estágios, ou com um fixado número de estágios a gente consegue separações melhores à medida que a gente trabalha com maiores vazões internas. Só que trabalhar com maiores vazões internas significa maior custo em utilidade do condensador ou refervedor, né? E também diâmetros maiores, né? A gente vai ver que o diâmetro vai depender das vazões internas. Já estamos fazendo um trabalho sobre isso, onde isso vai ficar claro, né? Bom, e aí vem a ideia seguinte: cada estágio a gente vai promover uma separação, que é baseada em quê? Baseada em dispersar uma fase na outra
e garantir que as trocas alcancem até o equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico define, né, delimita o limite que uma separação pode ser atingida quando a gente fixa o quê? Duas variáveis. No caso, aí, nos estágios, temperatura e pressão. Temperatura vai ser atingida em função das trocas térmicas e a pressão é a pressão do estágio. Ou seja, fixou duas variáveis, acabou. Está amarrado. Está amarrado o limite que é estabelecido pela termodinâmica. Mas, se a gente não der tempo durante essa contactação para que todos os seios das fases atinjam a concentração de interface, que é essa concentração imposta pela termodinâmica, a gente não necessariamente vai ter as composições de equilíbrio. Então vem o conceito de eficiência, né? Então eu preciso primeiro conhecer os dispositivos disponíveis, que também vai fazer parte desse trabalhinho, né, nessa primeira missão que a gente fez. Vocês vão trabalhar em cima disso para garantir o melhor contato. O que é o melhor contato? A maior área de troca possível. Porque se o fluxo está amarrado, quanto maior a área, maior a taxa de troca. E aquela competição, né? Tempo de contato e o tempo de troca. Depende da transferência de massa. Então é esse o desafio. Conseguir dispositivos que garantam a máxima área. Só que quando você bota em contato, esses caras trocam o momento, as fases trocam o momento entre si. Então, uma coisa que não é boa, né? Uma coisa que a gente tem que evitar é que a corrente de vapor ela perca pressão por causa das transferências de momento em cada prato. Então, o ideal é que o dispositivo garanta a máxima área de troca com a mínima perda de carga. Que aí isso vai conduzir a menores quedas de pressão por prato. E aí por isso vocês vão discutir aí as estratégias de como estimar essas quedas de pressão para os diferentes dispositivos, com diferentes tamanhos de prato, né? E aí vem o conceito de estágio ideal. Né? Como é que é o conceito de estágio ideal? O estágio ideal, gente, é aquele estágio que garante que as correntes de saída estejam em equilíbrio termodinâmico. Então, se o tempo de residência das correntes no estágio for maior que o tempo necessário para se atingir o limite do equilíbrio termodinâmico, né? Se esse tempo de residência for maior, significa que a gente vai conseguir atingir o equilíbrio termodinâmico. Então, os estágios são chamados de estágios ideais. Por outro lado, se o tempo de residência no estágio for menor que o tempo para se estabelecer o equilíbrio em toda a fase, porque na interface é instantâneo. O desafio é garantir que esse equilíbrio ele se estenda a toda a fase vapor, a toda a fase líquida, ao seio da fase, que depende das taxas de transferência de massa. Então, se o tempo de residência for menor que o tempo necessário para ser atingido, aí o estágio vai ser denominado estágio não equilíbrio. Na hora de projetar uma coluna nesse cenário, a gente vai ter que ter alguma estratégia que vão envolver tal das eficiências da separação, eficiência global ou eficiência por estágio, que vocês também vão aí estar trabalhando em medidas, né, para discutir isso. Bom, e nesse momento, então, inicialmente, né, iremos conhecer, discutir, aprender e aplicar uma técnica de dimensionamento bem simples, que utiliza uma estratégia gráfica, então um método gráfico, envolvendo curvas de equilíbrio e retas de operação. Lembrando que retas de operação elas vêm a partir dos balanços individuais, né, nosso componente-chave. Tais técnicas estão associadas a um conjunto de hipóteses, então a gente tem que discutir essas hipóteses, e as técnicas gráficas, elas são exclusivas para a separação binária. Por isso que nosso início de conversa sobre coluna de destilação, ela vai estar focando a separação binária, a destilação binária. Por isso que vai ser óbvio, né? Depois que a gente superar isso, a gente vai apresentar vários conceitos e os princípios de separação de coluna de destilação, a gente dá um passo além, passa adiante, e discute também ainda técnicas simples, né, para o cálculo, para o dimensionamento de sistemas de destilação multicomponente. E aí, como técnica, o curso de graduação nesse momento vai oferecer isso para vocês. Só que nas nossas atividades, vocês vão ter oportunidade de trabalhar com o CANCEP, que é o mesmo que vocês trabalharam durante o curso de Flash, né, onde lá estão implementados métodos mais rigorosos para o cálculo de estágios, mais estágios de equilíbrio. Vocês vão ver que o QSEP pede a eficiência de prato para corrigir, e a gente vai usar essa ferramenta, que é uma ferramenta que usa os mesmos princípios básicos por trás do simulador de processo, deixando vocês aí preparados para
desafios maiores no futuro, né, já nas disciplinas de projeto, para dimensionar a coluna de destilação. Então essa é a nossa meta para as próximas aulas. Então vamos lá, né, pessoal? Então vamos começar nosso curso de destilação binária. Bom, como todo início de dimensionamento, né, proposta de dimensionamento, a gente começa levantando o número de graus de liberdade, coisa que a gente já fez nesse curso para a coluna de destilação, aqui bem rapidamente, né? Então vamos lá. Aqui uma representação esquemática de uma coluna simples, ou seja, só com uma entrada, né? As envoltórias. A gente faz, né? Eu tenho o prato de carga, seção de absorção, seção de esgotamento. Aqui o refervedor, condensador, e aqui, como o condensador aqui é um condensador total, estou propondo aqui um divisor de corrente. Então a gente já fez o cálculo dos graus de liberdade de cada um desses dispositivos, estão aqui, né? A gente já fez em aulas anteriores. Reconhecendo aqui as envoltórias em cada dispositivo, a gente tem que lembrar que depois de somar o número de graus de liberdade individual, a gente tem que tirar as redundâncias, não só de variáveis, como de restrições. E aí, cada correntezinha que compartilha duas envoltórias, né, que atravessam duas envoltórias, a gente tem que tirar C mais 2 graus de liberdade. Então, aqui são 9, então deu 9C mais 18, a gente já fez isso. Totalizando aqui 2N mais C mais 11 graus de liberdade, porque eu estou trabalhando com a coluna não adiabática, por isso que aparece esse 2 na frente do N aqui. Então, beleza, levantamos os graus de liberdade. Então, eu preciso, para começar a projetar, para poder rodar o sistema, né, seja ele, né, os métodos de poder rodar o simulador, poder entrar no simulador, eu preciso especificar isso. Então, quais são as especificações típicas, no mais geral, de uma coluna de início de um projeto? A pressão ou a queda de pressão por estágio. Então, se eu tenho N estágios, eu preciso definir N quedas de pressão, né? Que vão me garantir, né, a pressão em cada estágio. Se eu estou permitindo trocar calor, o usual é a coluna adiabática, né? Então, se a coluna for não adiabática, eu tenho que saber qual é o calor trocado nos estágios, em quantos estágios troca calor. Então, no caso da coluna adiabática, eu vou ter N variáveis, que é o calor por estágio, só que tudo igual a zero. Na não adiabática, se tiver um ou outro estágio onde a gente permite troca térmica, eu tenho que conhecer essa demanda energética. Tem que alimentar isso. Eu preciso saber a pressão no vaso do condensador e a pressão na saída do refervedor. Fundamental. Tá? São 2 graus de liberdade. Como tem um divisor de corrente, eu preciso conhecer a pressão, que na verdade é a perda de carga localizada no divisor. Vai me permitir calcular a queda de pressão no divisor. Conhecendo a pressão no condensador e a perda de carga no divisor, eu consigo levantar a pressão de saída do divisor de corrente. Se ele não for isolado, eu tenho que saber o quanto de calor que ele está perdendo ou ganhando. Então, eu tenho que conhecer o calor trocado nesse divisor de corrente. O C mais 2 graus de liberdade da carga, né, é uma corrente de entrada, eu tenho que conhecer, tem que especificar C mais 2 variáveis, né, composições, vazão, temperatura e pressão. Bom, aí, para começar a entrar no simulador de processo, rodar os métodos rigorosos para o cálculo para o projeto de coluna de destilação, eu preciso definir o número de estágios. Então, o número de estágios, o valor que eu vou dar para N, é uma variável. A localização do prato de carga eu não preciso dar. Eu preciso definir em que prato que eu vou jogar a carga. A gente discutiu aula passada que a melhor maneira de operar com destilação é com refluxo de topo. Por isso que a gente tem um condensador de topo. Então, a razão de refluxo, que é uma variável definida entre a vazão que volta para a coluna pela vazão de produto destilado que gera a coluna, eu tenho que conhecer também. Eu tenho que entrar com essa informação no simulador. E eu preciso das metas. Normalmente, aqui é um exemplo da meta sendo apresentada na forma de pureza. Eu preciso da pureza da corrente destilada com relação a um componente-chave. No caso da binária, basta definir de 1, definindo para 1, eu tenho do outro. É binário. E a pureza para esse mesmo componente para o produto de fundo. Normalmente, a gente adota como critério amarrar essas purezas para o componente mais leve. Tá? É só uma estratégia de cálculo, mas não se prenda a isso. É o mais usual. Normalmente, a gente pode usar como heurística mais prática,
Eu tenho dado de equilíbrio, eu tenho curva de equilíbrio para quem? Para o leve ou para o pesado? No caso do binário, a gente vai usar um método gráfico. Então, para isso é que eu tenho que especificar a pureza, né? E a condição térmica do produto destilado. Né? Esse produto destilado ele vai ser líquido saturado? Ele vai ser líquido subresfriado? Eu vou aceitar bifásico? Então eu tenho que tomar essa decisão. É uma decisão de projeto de a priori. Então eu vou começar a discutir isso com vocês. Antes de entrar na técnica Marquebitili, que é a técnica gráfica, por caso binário, eu quero discutir um pouquinho, né? Isso. Como é que começa o projeto? Que decisões que o engenheiro tem que tomar? Então, essa é uma parte importantíssima e normalmente os alunos que estão no projeto têm mais dúvida. Ele conhece o método, seja ele binário ou multicomponente, eu não sei por onde eu começo. Bom, gente, a dica é: comecem, primeiro, levantando as metas, né? Levantando as purezas desejadas no produto de topo e no produto de fundo. Com as purezas, vocês vão fazer o balanço dos componentes. Essa é uma estimativa da composição do produto de topo e da composição do produto de fundo. Então, as metas permitem isso. Mesmo que seja preliminarmente, eu tenho que começar a ter uma noção completa da composição de topo e composição do fundo. No caso binário é simples, né? Meta para um, você atende o outro. Né? Meta para o fundo para um, tem para o outro. E aí, galera, eu tenho que decidir que tipo de condensador eu vou usar para definir qual vai ser o estado térmico do produto destilado, do produto de topo. Bom, para isso, a tomada de decisão, ela parte de qual utilidade que eu vou usar. Ou qual utilidade que eu tenho disponível na minha planta para usar no condensador de topo. Essa utilidade, normalmente a gente começa com qual? A gente começa com água de resfriamento. É a mais barata, mais amplamente, né? Então, se vocês tiverem aquelas discussões em operações 2, qual é a temperatura típica, eu estou assumindo aqui, por exemplo, a temperatura de 30 graus. Eu estou coletando essa água. E estou assumindo que esse meu trocador de calor, que representa o condensador, é um trocador de calor que opera em contracorrente. E você sabe por que meu ponto de partida vai ser contracorrente, porque as eficiências de troca térmica são melhores. E eu vou assumir um ΔT de approach de 20 graus. Bom, se eu estou coletando água a 30, o meu ΔT de approach é 20. Quanto que está saindo? Qual é a temperatura, né, de saída do meu produto de topo? 50. Simples assim. Então eu já tenho a temperatura de saída. Se eu tenho a composição e a temperatura de saída, opa, eu rodo um algoritmo, seja ele de flash, seja ele de pão de bolha. E aí é a tomar decisão. Como que eu quero esse fluido? Normalmente é mais barato trabalhar ele como líquido. Né? Então a gente pensa no condensador total. Porque a corrente de topo, ela sai da coluna a vapor. Se eu quero o produto todo líquido, eu preciso de um condensador total. Então, uma questão econômica, eu paro do pressuposto que eu quero minha corrente de líquida. E aí eu tenho que decidir, eu quero líquido saturado ou subresfriado. Usualmente, se define mais ou menos 5 graus de subresfriamento. Para as trocas de calor em bomba, vai levar um pouquinho a temperatura, então eu subresfrio um pouco minha corrente, para quando eu reciclar, ela esteja de volta na condição saturada, que é o ideal. Eu quero que ela entre na coluna, no prato 1 da coluna, no prato de topo, saturado. Então eu assumo 5 graus de resfriamento. E aí eu dou uma estratégia de levar em conta esses 5 graus de resfriamento e rodo um ponto de bolha. Um ponto de bolha. Bom, e aí eu avalio. Eu rodo um bolha P, para obter a pressão, que é a minha incógnita. E aí eu calculei a pressão. Rodei um bolha P, calculei a pressão e cheguei aqui a essa pressão. Se essa pressão for menor que 215, tranquilo. Vai dar para trabalhar com condensador total. Entendeu? Aí eu vou partir para uma outra análise. Daqui a pouco eu chego para falar com vocês. Se não, eu vou ter que... Aqui é 50, tá? 50, 49, enfim. Eu vou ter que fazer o cálculo de ponto de orvalho dessa corrente. E aí eu verifico se a pressão no ponto de orvalho ela fica menor que 365.
né? Se ela for maior que 375, olha, troca o fluido refrigerante. Usa outro fluido refrigerante, porque para poder trabalhar com temperaturas mais baixas. Baixando a temperatura da saída, eu vou poder trabalhar em níveis de pressão mais baixos. Eu preciso reduzir, a pressão está muito alta. Se ela tiver entre 215 e 365, eu posso optar em, por exemplo, um condensador parcial. Eu continuo trabalhando com água de resfriamento, mas não penso em condensar tudo, porque aí eu posso trabalhar em nível de pressão mais baixo. Se eu permito parte da corrente se mantenha na fase vapor, eu posso trabalhar em nível de pressão mais baixo. Eu estou querendo fugir desses níveis de pressão alto, gente, porque aí é gacheta, vedação, toda a coluna fica mais cara. Aí é mais barato trabalhar com uma outra utilidade, ou permitir que parte da minha corrente de topo ela ainda saia volatilizada, que eu tenho que pensar em... vai ficar um pouquinho mais caro para escoar, tratar essa corrente, mas mesmo assim vai ser mais barato do que pensar na coluna com uma pressão tão alta, onde eu tenho que ter espessura de parede maior para aguentar essa pressão. Tudo isso tem que ser levado em conta. Bom, e aí, depois de definido o que eu vou fazer, claro que cada revisão de tomar decisão eu volto a ter que calcular a temperatura de pão de bolha, a pressão de pão de bolha, volta tudo, né? Mas tomar a decisão, aí eu tenho uma heurística. A heurística aqui, por exemplo, é pegar essa pressão que eu decidi no topo, aumentar ela em 10 psi, aí eu vou ter uma pressão de fundo. Aí com a pressão de fundo eu calculo a temperatura, aí eu rodo um bolha T no fundo, e aí com bolha T no fundo eu calculo a temperatura da corrente de fundo. E aí o que eu tenho que observar? A temperatura da corrente de fundo é a maior temperatura da coluna. Então, se ela estiver tranquila, se ela estiver ok, todas as outras temperaturas vão estar ok. E o que é ter uma temperatura que eu posso trabalhar? Ela não levar nenhum dos componentes ao estado crítico do fundo e evitar que a corrente de fundo eu decomponha os meus produtos. Pode ter uma forma coque, né? Eu decomponho, eu quero ter uma corrente controlada, e na verdade você vai ter outra corrente com outros produtos ali, porque você decompôs as moléculas. Então tem que estar abaixo da temperatura de decomposição das moléculas. Se por acaso estiver mais alta, então eu tenho que abaixar a temperatura da coluna toda. Para baixar a temperatura da coluna toda, eu vou ter que assumir que baixar a pressão. Então, para baixar a pressão, eu vou ter que pensar em eventualmente mudar a utilidade em cima. Então tem esses dois controles, essas duas checagens, elas são fundamentais para a gente continuar o nosso projeto. Tá? Então a temperatura de fundo tem que estar menor que a temperatura crítica ou a temperatura de decomposição dos componentes. Tudo certo, beleza. Se não, baixar a pressão, que significa trabalhar em temperaturas mais baixas no topo, que aí eu abaixo a temperatura e os níveis de pressão da coluna toda. Certo? Muito bem. Então aqui eu vou passar rapidamente, aqui eu vou deixar para depois vocês verem com calma e ler aqui por que desses valores típicos, né? Essa é uma conversa que eu tive com o Edson, né? Que heurísticas são essas? Então tem aqui algumas explicações, por que o 415, né? Por que 10 psi, um delta P tipo de coluna, né? E aqui uma análise econômica bem superficial, mas se vocês levarem para projetos esse nível de discussão, eu acho que vocês podem a partir daí aprimorar isso com o Edson. E tá aqui, gente, esse algoritmo explicado por etapas. Também eu vou deixar aqui para vocês paralisarem o vídeo quando estiverem estudando e dar uma olhada nisso que eu acabei de falar, só que um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais organizado, ok? E aqui discussão do subresfriamento. Né? Uma coisa que vocês podem pensar é como é que eu faço isso, né? Como é que eu defino esse subresfriamento e que temperatura de ponto de bolha que eu vou fazer? Vocês pensarem um pouquinho sobre isso depois, tá bom? Então é isso. Aí, a partir daí, eu posso usar uma técnica. No caso binário, a gente vai usar uma técnica gráfica. No caso multicomponente, a gente vai ver métodos simplificados para começar a brincadeira. Então, para entrar no McCabe-Thiele, que é o tema da aula de hoje, eu tenho que definir a pressão da coluna. Né? Então, a primeira hipótese do McCabe-Thiele. Então, a pressão da coluna eu vou definir como a pressão do vaso do condensador. Então, essa é a hipótese simplificadora, uma das hipóteses simplificadoras do McCabe-Thiele. Então, mesmo o McCabe-Thiele eu tenho que definir a pressão. Porque a partir da pressão definida e assumindo que a coluna trabalha de forma isobárica, eu levanto os dados de equilíbrio termodinâmico. E por caso binário, eu levanto o gráfico de equilíbrio para o leve, por exemplo. E aí começa a brincadeira. Tá ok?
Então agora a gente vai começar a discutir a destilação binária usando o método gráfico de McCabe-Tyner.